Olá a todos, bem-vindos à quarta semana de aulas de Matemática 1. Essa semana a gente vai falar sobre inequações. Na verdade, inequações envolvendo funções de primeiro grau, né? Funções afins, ok? Depois, quando a gente estudar funções quadráticas, aí a gente vai estudar inequações quadráticas, ok? Quando estudar funções trigonométricas, inequações trigonométricas e assim por diante. Então vamos logo às contas. Hoje é um dia de muita conta, né? São técnicas de resolução. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria observar é o seguinte, que todas as contas que aparecerem, a pergunta sempre é, resolva em R, tá? Nos reais. Então, a gente vai estar procurando todos os valores de x que pertencem aos reais, todos os valores reais de x, que satisfazem uma determinada inequação, no caso, né? Então, esse sinal aqui é o sinal de maior ou igual. Na aula passada, a gente já começou a estudar o sinal de uma função afim, lembram? Então, por isso, né, eu já vou começar aqui com um exemplo de inequação afim, que no caso está aqui formado por duas funções afins somadas, comparadas com uma constante. Então, nesse caso aqui, não está tudo separadinho, bonitinho. Então, a gente tem o trabalho de organizar primeiro, mas depois a gente vai chegar no estudo do sinal de uma função afim, tá certo? Então, vamos começar tentando, melhorar essa conta aqui. Então, eu preciso somar duas frações. Para isso, eu preciso ter denominadores iguais. Então, uma técnica é fazer o mínimo múltiplo comum, mas outro jeito se a gente consegue enxergar pelo que eu multiplico embaixo e em cima, eu consigo uma fração equivalente que tem mesmo denominador. Então, aqui eu peguei essa primeira fração e multipliquei por 2 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com 2x menos 2 em cima, embaixo 4, somado com x menos 3 sobre 4. E isso vai ter que ser maior ou igual do que 1. Agora, eu consigo somar essas duas frações, então eu mantenho o denominador, que é 4, e eu somo o numerador. Então, já vou fazer direto aqui, 2x mais x, 3x. Menos 2 mais menos 3. Então, menos 2 menos 3, menos 5. Isso tudo tem que ser maior ou igual do que 1. Ok? Bom, agora, então a gente teria duas opções aqui. A gente poderia passar esse 1 para o lado esquerdo, ou a gente, subtraindo, né, porque ele está aqui somando, ou a gente pode passar esse 4 que está dividindo, multiplicando. Então, só quero fazer uma observação aqui, até vou trocar a cor da caneta, que nem sempre numa inequação a gente pode sair assim, passar multiplicando as coisas, né? Porque esse sinal que está aqui, ele é afetado, ele pode virar para o outro lado dependendo se a operação que eu fiz foi a aplicação de uma função crescente ou decrescente. A rigor é isso. Então, para ficar bem preciso, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu tenho uma desigualdade, eu posso multiplicar ela dos dois lados por um número. Se esse número for positivo, então o sinal vai se manter. Se o número for negativo, o sinal vai inverter. Mas por que essa regra, né? Então, a regra nada mais é do que a aplicação de funções. Então, quando a gente multiplica por 4 dos dois lados, é como se a gente estivesse pegando esses dois valores e aplicando uma função do tipo, assim, vou usar até z aqui para ficar diferente, a função que multiplica por 4, função 4z. Essa função que multiplica por 4, ela é crescente. Se ela é crescente, né, justamente uma função afim com coeficiente angular positivo, então, se os valores no domínio seguiam uma ordem, a imagem segue a mesma ordem. Agora, se, por outro lado, eu tiver uma situação em que eu vou, digamos, g de z igual a
menos 2e, digamos que eu tivesse que multiplicar por menos 2 dos dois lados, essa é uma função decrescente. E uma função decrescente, quando eu aplico nos meus valores do domínio, ela inverte a ordem, tá? Então, sempre que vocês forem numa inequação fazer uma operação dos dois lados, tentem identificar qual é a função que está sendo aplicada e se ela é crescente ou decrescente. Se não tem como saber o sinal, né, se ela é crescente ou decrescente, ou se ela varia, aí a gente não pode fazer essa multiplicação, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o sinal, tá bom? Então, na verdade, isso vocês já devem ter visto, né, no ensino fundamental, mas vamos retomando aqui. Bom, então aqui foi só um adendo, esses dois aqui. Então, a gente está com essa situação. Então, esse 4 que multiplicou aqui, cortou com 4 aqui embaixo, e ficou 3x menos 5. E do outro lado, 1 vezes 4 é 4. Então, agora, eu vou jogar esse 4 para o lado... Poderia jogar o 4 para o lado esquerdo, que significaria menos 4 dos dois lados, né? Subtrair 4 dos dois lados. Aí eu ficaria com uma função afim, que seria a 3x menos 9, maior ou igual do que zero. E o meu trabalho seria estudar o sinal da função 3x menos 9. Como aqui a gente tem o objetivo de achar essa solução, né? Não precisa fazer maior ou igual do que zero aqui nesse caso. Então, eu já vou fazer o contrário, eu vou passar o 5 para o outro lado. Então, esse menos 5, eu vou então somar 5 dos dois lados, de modo que aqui o menos 5 some e aqui vai ficar 9. Então, 3x é maior ou igual do que 9. Na mesma linha aqui do multiplicar por 4, agora a gente vai multiplicar por 1/3 dos dois lados. Então, eu tenho aqui 1/3 vezes 3, 1, fica só o x, e 9 vezes 1/3, 3. Tá? Essa função multiplicou por 1/3 é crescente ou decrescente? Vamos pensar aqui, a função que multiplica por 1/3, ela é crescente. Cresce mais devagar, mas é crescente. Tá? Por isso não mudou o meu sinal. Então, essa aqui seria a condição, x maior ou igual do que 3. Eu deixei esse gráfico aqui do lado para a gente desenhar essa condição que está aqui no meu domínio. Então, x maior ou igual do que 3. Então, poderia ser o 3 ou qualquer x maior do que ele. Certo? Então, essa seria a representação da solução geometricamente. Eu poderia dar a solução aqui também em termos de intervalo, que é o intervalo fechado em 3 até mais infinito, aberto. Ou eu poderia dar a minha solução em termos de conjunto, então todos os números reais, tais que são maiores ou iguais a 3. Ok? Então, vamos aproveitar aqui para tentar relacionar, né, a função afim com esse monte de contas. Então, como eu falei, eu poderia, nesse momento aqui, ter jogado 4 para lá. Então, ficaria 3x menos 9 maior ou igual do que 0. Então, essa função afim que está aqui desse lado é a função que a gente está estudando o sinal. Então, ela é crescente, corta no menos 9, o eixo y. Quando eu jogo o valor 3, ela dá 0, então ela passa aqui. Quando eu jogo o valor 4, dá 3. Quando eu jogo o valor 2, dá menos 3. Então, eu estou jogando valores aqui que eu já percebi que ela vai passar por aqui, né? Não adianta eu jogar lá o 0, que eu não vou conseguir desenhar o menos 9. Não adianta eu jogar um valor daqui, que vai cair para fora do que eu tenho de espaço para desenhar, tá? Então, por isso que eu escolhi esses valores, né? Então, aqui, ligando esses pontos por uma linha reta, que é claro, a minha linha não vai ficar reta, a gente tem o gráfico da função que a gente está estudando o sinal. E justamente, né, percebe que acima do 3 a função é positiva, abaixo do 3 ela é negativa. A gente quer os valores onde ela é positiva, então por isso foi marcado para o lado de cá. Ok? Mais para frente, como a gente fez na aula passada também, a gente vai parar de desenhar toda essa área do gráfico e vai fazer um recorte aqui perto do eixo X,
que é o que nos importa para resolver a inequação, tá? Não importa muito o que acontece para lá, porque a gente sabe que é reta, né? Então, passou assim aqui, vai continuar seguindo o mesmo padrão, tá bom? Então, temos aí uma primeira inequação. Agora que a gente relembrou um pouquinho de inequação, então vamos falar de sistema de inequações. Então, o que é um sistema de inequações afins? Então, é você ter, assim, um monte de inequações ao mesmo tempo. Então, poderia ser, por exemplo, a x mais b maior ou igual a que zero, x menos c menor do que zero. Aí pode ter coisa mais bagunçada, do tipo dx mais e menor ou igual do que menos x mais f. Então, essas coisas desse formato aqui são sistemas de inequações afins, que nada mais são do que várias inequações consideradas simultaneamente. E elas vão ter que valer simultaneamente, ou seja, eu vou ter que achar um x que satisfaça a primeira, a segunda e a terceira, nesse esboço aqui, tá? Então, vamos falar agora de um exemplo, né? Que eu acho que é o jeito mais fácil da gente aprender como se resolve esse tipo de situação. Esse exemplo, ele não está bem desse formato aqui. Ele está num formato que vocês vão encontrar por aí, que é o seguinte. Você coloca aqui as funções concatenadas, né? Uma depois da outra, com as condições aqui. A gente pode pegar esse sistema que é um sistema, tem duas inequações aqui, que está escrito assim numa linha só e transferir ele para essa interpretação aqui, ó. Então, 2x menor que x mais 3 é uma condição, que é o lado de cá, e a outra é que x mais 3 é menor ou igual do que 1. E aqui, quando a gente coloca essa chave grandona, a gente está falando que tem um e aqui. Tem que valer isso e isso ao mesmo tempo. E se vocês lembrarem bem lá do começo da disciplina, e significa interseção, tá? Então, guardemos essa informação. Se eu estou falando de sistema, eu estou falando de interseção, de conjuntos, né? Da solução do primeiro com a solução do segundo. Então, vamos dar uma ajeitada aqui. A primeira equação, eu vou isolar o x desse lado, então 2x menos x vai ficar x, menor, desse lado ficou somente o 3. Então, o que eu fiz aqui? Eu subtraí x dos dois lados, certo? Ou esse x que estava somando passou subtraindo. Aqui embaixo, então, eu vou fazer agora a mesma coisa, só que eu vou passar o 3 para lá, né? Então, vou subtrair 3 dos dois lados e vai ficar x menor ou igual do que 1 menos 3, que é menos 2. Então, eu achei duas condições, x menor que 3, x menor ou igual que menos 2. Ok. Como que a gente sabe qual é a resposta? Nesse caso aqui, tem uma condição que ela é mais exigente que a outra, ela é mais restritiva que a outra. Então, a mais restritiva sempre vai ganhar. Nem sempre é assim. Então, o método mais geral é você pegar essas duas, né? Nesse caso são duas, mas poderiam ser 3, 4, todas essas condições obtidas e desenhá-las em retinhas, assim. Então, eu vou pegar aqui x menor que 3, que é a minha primeira condição, e vou representar esse intervalo aqui na minha reta, x menor que 3. Então, aberto no 3, tudo para baixo. Vou até escrever aqui, x menor que 3. Agora, a segunda, x menor ou igual que menos 2. Então, menor ou igual que menos 2 pode ser o menos 2 e todo mundo para baixo. E aí, como é um sistema, eu tenho que ter as duas coisas. Então, eu venho aqui nos meus intervalos e eu olho qual é a interseção desses dois. Então, o menos 2 é um valor que está em ambos os intervalos e todos os valores para cá. Essa parte não está no segundo intervalo, né? Então, a minha solução, ou a minha condição ficou x menor ou igual que menos 2, que coincidiu com essa, porque essa inclui a de cima, né? Então, se for para dar resposta, a solução seria o intervalo do menos 2. Opa, fiz errado. Não é do menos 2. Ele vem, né? Eu tenho que olhar da esquerda para a direita. Então, deixa eu apagar.
e não pode ser fechado no infinito. Então, começamos lá no menos infinito e vamos até o menos 2, incluindo o menos 2. Alternativamente, a solução poderia ser na forma de conjunto, assim, então x menor ou igual que menos 2, e a representação geométrica é essa, ok? Muito bem, então resolvemos nosso primeiro sistema de inequações. Aqui na próxima tela, eu quero fazer com vocês uma interpretação geométrica desse sistema de inequações. Então, cada parte dessas aqui é uma função afim, não é? Então, essa função aqui, essa 2x, está desenhada aqui no GeoGebra como a função verde, tá? Então, eu tenho aqui, vou chamar ela até de f de x. F de x igual a 2x. Então, é uma função afim, na verdade é linear, cresce, né, coeficiente angular 2. Então, ela está desenhada aqui. Depois eu venho e desenho a g de x, que é a x mais 3. Então, vou chamar aqui x mais 3, que no desenho está em rosa, de g de x. Certo? Então, ela tem coeficiente angular 1, corta no 3, está desenhada aqui. E por último, a função h de x, que vai ser a função constante igual a 1. Então, ela está desenhada em azul aqui no nosso gráfico, h de x igual a 1. Então, se eu pego essas três funções afins e desenho elas aqui, eu obtenho 3 pontos de interseção, né? Da G com H, da F com a H aqui e aqui da F com a G. Como que a gente poderia resolver essa situação geometricamente? Então, a gente tem que pensar aqui, ó, que eu quero a minha função f sendo a menor de todas, depois tem que vir a minha função g e, por último, a função h. Inclui a interseção da g com h e exclui da f com a g. Então, vamos lá. Então, a f, que é a verde, tem que ficar abaixo de todo mundo, né? Então, ela tem que estar aqui. Então, o que significa estar abaixo? Significa para o mesmo valor de x aqui, que eu escolher no meu domínio, eu vou ter o verde mais para baixo do que as outras, né? Então, se eu for olhar aqui, ó, aqui eu tenho sempre o verde mais embaixo que todo mundo. Até aqui, porque aqui daí o verde passou o azul, então passou o 1, e eu não posso ter isso. Esse ponto aqui, eu marquei aqui pra gente, é o meio, tá? Claro que se fosse um desenho na mão, né, você não teria certeza desse valor. Aí você teria que fazer a conta da interseção da igualdade da F com a H para ter certeza do valor. Geometricamente, você só consegue marcar aqui, né, também geometricamente. Então, já vemos que temos uma restrição aqui. Agora, aqui para o outro lado, né, então a gente já exigiu, já percebeu que desde o menos infinito até o meio, a função f fica abaixo das outras. Mas eu tenho a restrição também da g estar abaixo da h. E a g, então, é a rosa. G embaixo da h só até aqui. Depois eu falho. Então, aqui, na verdade, eu já tenho uma limitação, que era menos 2. Então, o único pedaço da minha reta onde eu tenho essa ordem, verde mais embaixo, depois rosa, depois azul, é daqui para lá, certo? Aqui a gente já tem outras condições, né? Então, isso coincide com a resposta que a gente encontrou, né? A H com a G pode entrar aqui, a interseção tem um igualzinho, então eu vou marcar para cá. Mas para cá eu não tenho nada. Esse desenho ele permite que a gente faça todas as relações possíveis aqui entre f, g e h, né? Então, se eu tivesse a equação que fosse f menor que h menor que g, aí eu estaria no intervalo do menos 2 até o meio. Se fosse h menor que f menor que g, eu estaria entre o meio e o 3. E se fosse h menor que
G menor que F, daí seria do 3 para cima. Então, é um jeito interessante da gente pensar, né, os sistemas de inequações, de desenhar todas as situações. Ok? Muito bem. Então, temos a resposta aqui seguindo o que a gente obteve antes. Agora, vamos então para o segundo tipo de inequação. Então, primeiro a gente falou de sistemas, agora a gente vai falar de inequações produto, tá? Então, inequações produto nada mais são do que funções, expressões aqui de primeiro grau, né? Que poderiam representar as regras de funções afins, sendo multiplicadas, por isso produto, esse vezes aqui. Então, talvez a primeira coisa que a gente pensa em fazer é sair distribuindo aqui, né? Fazendo aqui o chuveirinho, distribui, vai chegar numa quadrática. Mas a gente ainda não estudou quadrática e como fazer inequações quadráticas. Então, e na verdade, é mais fácil lidar com funções de primeiro grau, né? Então, muitas vezes lá, quando a gente tiver com as quadráticas, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer elas, vai decompor elas em funções de primeiro grau, para daí fazer a conta. Quando a gente tiver lá em matemática 6 com polinômios de grau 3, 4, 5, a tentativa é sempre pegar eles e decompor em fatores assim, tá? Então, não cedam à vontade de sair fazendo conta aqui, porque aí a gente não vai sair do lugar. É mais fácil do que isso. Então, qual que é a ideia? Quando eu tenho um produto de dois números reais do tipo A vezes B negativo, o que eu posso dizer sobre A e B? Então, a gente tem que lembrar da regrinha de sinais, né? Então, um produto vai ser negativo quando ambos os fatores têm sinais opostos, porque mais com mais é mais e menos com menos também é mais. Então, eu tenho duas opções aqui, A positivo e B negativo, ou A negativo e B positivo. Então, A e B estão fazendo os papéis dessas duas coisas entre parênteses, tá? Ok. Então, a gente já sabe que isso aqui tem que ter o sinal ao contrário disso. Então, para fazer esse estudo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar aqui, a gente vai vir pensar aqui no... Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui o 4 menos 2x, que é a primeira parte, e vou estudar o sinal disso. Como que eu estudo o sinal de uma função afim? A gente vê onde que ele se anula. Então, no caso aqui, vou isolar, vai ficar 2x igual a 4, x igual a 2. Então, eu sei que essa função se anula no 2. Para um lado vai ser positivo, para o outro vai ser negativo, porque é uma reta e não tem oscilações. Deixa eu fazer a conta aqui para a outra parte. 5 mais 2x, ver onde isso se anula. Então, isso aqui se anula 2x igual a menos 5. X vai ser menos 5 meios, ou seja, menos 2,5. Então, um artefato, né, um jeito aqui que a gente usa para nos ajudar a pensar esse estudo de sinal, são esses pedaços de reta aqui. Então, eu venho aqui na minha primeira conta, na minha primeira parcela, e eu anoto ela aqui e desenho uma reta do lado dela. Essa reta, ou essa representação de reta, nela a gente vai desenhar aqui o ponto onde se anulou, tá? Aqui a gente já pode dar uma olhadinha se a minha inequação permite o zero ou não. Essa aqui não permite, é menor estrito, então eu já vou desenhar onde dá zero aberto, porque eu já sei que isso aqui nem vai entrar na minha solução, eu não me confundo depois. Essa função, como ela tem o menos 2 aqui, ela é uma função afim decrescente, certo? Então, ela vem crescendo de lá, corta e decresce. Pensa, né? Se fosse o gráfico todo aqui. Então, ela vem positiva e depois ela se torna negativa. Eu acabei de fazer o estudo de sinal dessa função, dessa expressão. Agora, eu vou pensar na outra, 5 mais 2x. Essa, então, se anula no menos 2,5, é aqui. Menos 5 meios.
Só que ela é crescente, né? Mais 2 aqui, acompanhando o x. Então, ela vai crescer. Então, ela vem dos negativos e se torna positiva. Então, a gente faz aqui a nossa cerquinha de sinais. Ok? Então, é muito importante ter a intuição do gráfico, né? E agora, o que a gente vai fazer nessa última aqui? A gente não queria saber o sinal do produto? 4 menos 2x vezes 5 mais 2x? Então, é isso que a gente vai desenhar aqui agora, o sinal do produto. Para isso, a gente vai fazer a regra de sinal, vai multiplicar o sinal do primeiro pelo sinal do segundo. Então, a gente tem aqui uma divisão no menos 5 meios, onde a gente vai ter uma troca de sinal, e tem outra troca de sinal aqui no 2, tá? Então, vou marcar aqui já o 2. Então, vamos lá. Eu comecei aqui com mais vezes menos. Menos. Depois, passei para mais vezes mais, depois dos 5 meios. Mais vezes mais é mais. Aí, depois o 2, menos vezes mais, menos. Ok? Então, eu tenho aqui a minha cerquinha de sinais para essa expressão. Acabei de estudar o sinal dessa expressão. Agora, deixa eu até trocar a cor aqui, para a gente ver, marcar a resposta. Então, eu quero saber quem são os valores de x que deixam essa expressão negativa. Negativa, bom, é aqui, desde menos infinito até aqui. Não posso pegar esse ponto. Aí, positiva não quero. Aí, vai começar de novo aqui no 2. Não pego o 2, mas pego todo mundo para lá. Quero os negativos, tá? Então, não confundam desenhar sinais com fazer esse achurado aqui do intervalo, tá? Essa marcação aqui, ok? Até vocês podem fazer isso num desenho diferente, né? Desenhar mais uma reta e fazer esse desenho. Bom, então, com isso a gente termina o exercício. Agora a gente tem que interpretar a resposta, né? Então, a solução encontrada foi esse conjunto formado pela união de dois intervalos. O primeiro que vem do menos infinito até o menos 5 meios, aberto. Depois volta lá no 2 até infinito. Ok? Então, essa é a solução. Alternativamente, poderíamos utilizar a notação de conjunto. Então, reais, tais que o x, então, todos os x reais que são menores ou iguais, menores ou iguais não. Estou viajando aqui. É estritamente menor do que menos 5 meios. E aqui o que vem? Ou, porque quando é para um lado e para o outro, ou tá aqui, não vai estar nos dois ao mesmo tempo. Então, ou x maior do que 2. É outro jeito de representar a nossa solução. Ok? Muito bem. Então, vamos agora fazer mais um exemplo aqui de inequação produto. Eu coloquei esse exemplo porque ele tem essas potências, né? Então, de novo, não saiam fazendo as multiplicações, porque aí esse grau que é 3, 2, 1 vai virar grau 7, se eu fizer todas as contas. E aí a gente não sabe porque a gente não está estudando polinômios de grau tão alto. Então, a ideia aqui é a seguinte. A gente está com um produto de 4 coisas, aqui uma ao cubo, uma ao quadrado e 2 de grau 1. Sendo maiores, e esse produto dá positivo ou zero, né? Então, nada mais é do que uma série de regras de sinal que a gente vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que estudar o sinal de cada parcela, então, o sinal disso, estudar o sinal disso, estudar o sinal disso, estudar o sinal disso, para depois fazer a regrinha de sinais e ter, né, o sinal da nossa expressão aqui que eu vou chamar de estrelinha, tá? Essa aqui, essa expressão toda aqui. Pronto, tem que escrever ela de novo. Então, vamos lá. Como que eu sei o sinal do cubo de alguma coisa?
Então, quando você leva alguma coisa ao cubo, o sinal dela se mantém, não mantém? Então, em termos de sinal, eu posso estudar isso ou eu posso estudar o que está dentro do cubo, porque se isso for negativo, isso também vai ser negativo, ok? Então, aqui nesse caso, a gente vai olhar para o que a gente sabe, né? Essa função afim aqui dentro. Quando que ela dá zero? Ela dá zero se eu colocar aqui 2/3, porque deve ficar 2 menos 2. Então, eu vou marcar aqui, quando a gente faz na mão, eu fiz questão aqui de fazer os desenhos na mão, porque é como vocês também fazem, né, no caderno. Como eu faria no quadro. Então, aqui, antes de eu desenhar esse 2/3, eu dou uma espiada aqui, né, confesso para vocês, para ver o que mais eu vou ter que desenhar aqui. Então, tem aqui uma coisa que zera no 5, tem uma coisa que zera no 2, tem uma coisa que zera no 0. Então, eu vou ter que lidar, vou fazer um rascunho aqui com 5, com 2, com 0 e com 2/3 que eu acabei de ver ali. Então, esses 4 valores vão possivelmente ter alguma influência aqui no meu sinal, né? Então, eu já vou desenhar pensando aqui na ordem. Quem que é maior, né? Então, vou colocar na ordem, 0, 2/3, 2 e 5. Então, eu vou desenhar meu 2/3 mais para cá, assim. Então, no 2/3, agora pode 0, então eu vou colocar o 0 aqui. Então, eu vou colocar meu 2/3 aqui, que eu sei que é onde zera. Essa função é crescente. Então, vem do negativo e passa para o positivo. Agora, vamos estudar o sinal dessa aqui, x menos 5 ao quadrado. Bom, uma coisa ao quadrado, o que a gente sabe dela? Que ela é sempre maior ou igual do que zero. Nunca vai ser negativo, mesmo que aqui dentro seja negativo, né? Então, eu vou desenhar aqui com o meu 5. Meu 5 poderia ter alguma relevância, porque no 5 dá zero. Né? Só que eu posso pegar ele aqui. Vou deixar assim. Agora, fora isso, dá tudo positivo, porque é o quadrado. Então, na verdade, essa expressão eu poderia ignorar, tá? Porque ela não vai mexer no meu sinal. E como pode ter o zero, esse ponto não vai ser excluído. Mas está aqui também registrado. Agora, o 2 menos x. Então, o 2 menos x vai anular no 2. Essa função é decrescente, ó, menos x, decrescente. Então, vai cortar assim. Então, vem do positivo, vem lá de cima, né, de números, imagens positivas, e depois vai para as negativas. Por último, e não menos importante, a gente tem que desenhar aqui o estudo do sinal do x. Bom, o x, ele se anula no zero, uma função crescente, então ele é negativo abaixo do zero e positivo acima do zero. Ok? Muito bem. Vejam o cuidado de manter a ordem aqui. 0, 2/3, 2, 5. Não importa aqui muito a escala, né? O que realmente importa é a ordem. Se eu desenhar o 0 para cá, daí vai dar tudo errado. Bom, então vamos agora fazer nossa reta resultado, que vai dar o sinal da nossa expressão. Ok? Bom, então aqui antes do zero, antes eu vou marcar aqui os meus pontos importantes. 0, 2/3, 2 e 5. Antes do zero eu tenho menos com mais menos, menos com mais menos, menos com menos, mais. 2 positivos e 2 negativos, então ficou positivo. Entre o 0 e 2/3 eu tenho negativo, positivo, positivo, positivo. Então, só um negativo. Ficou negativo. Aqui eu tenho positivo, 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 positivo. Tudo positivo. A partir do 2 aqui, tenho positivo, positivo, negativo, positivo. Então, um negativo. E por último, depois do 5 aqui, eu tenho positivo, positivo, negativo, positivo. Então, eu tenho de novo negativo. Tá? Então, essa é a minha reta de estudo do sinal dessa expressão. Agora, eu troco a cor e venho desenhar a minha resposta. Vou voltar para o amarelo. Então, eu quero os maiores ou iguais do que zero. Então, vamos lá.
Onde tem mais? Aqui pode ser o zero, porque pode ser zero. Daí eu pulo os negativos, começo aqui onde dá zero, porque zero pode. Positivos, até aqui, porque zero pode. Negativos não, mas eu tenho aqui esse que dá zero. Zero, tudo bem, né? Por causa desse igualzinho aqui. E negativo não, quero maior ou igual do que zero. Então, o que está em amarelo é a minha solução. Vou escrever aqui em cima, em notação de intervalo, do menos infinito até o zero, fechado, unido com, vou ter que descer aqui, 2/3 até 2, unido com o ponto 5. Então, aí a gente coloca o conjunto formado pelo 5. Então, seria uma notação aqui mais sucinta. Claro que também dá para fazer a notação de conjunto, que seria menor ou igual do que zero, ou x maior que 2/3, maior ou igual que 2/3, menor ou igual que 2, ou x igual a 5. Né? Seria na notação de conjunto, ok? Então, fiz questão de trazer esse exercício que é um pouquinho mais trabalhoso para comentar essa questão dos expoentes, né? Que a gente consegue trabalhar com isso, sim. Bom, então vamos finalmente agora para o último tipo de inequação que a gente vai aprender hoje, que é a inequação quociente. Então, inequação quociente porque a gente vai estar dividindo duas expressões afins de primeiro grau, tá? E vai depois estudar o sinal dessa coisa. Então, não tem nada muito novo aqui. A única coisa que a gente tem que cuidar de novo nas equações quocientes é que o denominador da minha fração não pode ser zero. Então, eu já sei que o x não vai poder ser menos 2, tá? Já tem uma condição aqui de cara. Então, não esqueçamos disso, tá? Tem que tirar o menos 2 lá no final. Bom, como aqui esse exemplo em específico já tira o zero, né? Não permitiu o zero, então com certeza nem vai aparecer. Quando permite, né, maior ou igual do que zero aqui, aí pode zerar em cima, mas embaixo nunca. Bom, então vamos lá. De novo, a gente tem a regra de sinais que vale para quociente, né? Então, quando eu tenho A dividido por B, se eu quero que isso seja positivo, o que eu sei? Que A e B têm agora sinais iguais. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Aqui entra a regra de sinais, lá, conteúdo de números inteiros, sexto ano mais ou menos. Então, mais dividido por mais é mais. Menos dividido por menos é mais. Mais dividido por menos é menos e menos dividido por mais é menos. É isso que a gente vai usar aqui. Então, vamos estudar o sinal do 2x mais 1. Depois, vamos estudar o sinal do x mais 2. Fazendo a regra de sinal, a gente vai obter o sinal do 2x mais 1 sobre x mais 2. Vou trocar a cor aqui do amarelo para vermelho para a gente poder enxergar nesse fundo branco. Então, aqui, vamos fazer um rascunho aqui do lado. Então, quando que 2x mais 1 é zero? É zero quando 2x é menos 1, quando x é menos meio. Então, eu já sei que aqui vai ser no menos meio, que está aqui, que eu vou ter que marcar. Aberto porque não permite zero. Quando que o x mais 2 é zero, a gente já viu que é no menos 2. Então, fiz o meu rascunho, vou marcar aqui. Aqui eu tiro zero porque está no denominador. Essa primeira função é crescente. Então, vem negativo, positivo. A segunda também é crescente. Negativo, positivo. Agora, eu vou fazer a minha regra de sinal. Então, eu repito aqui os pontos importantes e venho com a minha regra. Menos dividido por menos é mais. Menos dividido por mais é menos. Mais dividido por mais é mais. Vocês estão vendo que, em geral, tem uma alternância de sinais, né?
Mas só no exemplo anterior, deixa eu voltar aqui, no 5 não teve alternância, quando passou pelo 5. Isso está associado com uma coisa que se chama multiplicidade da raiz. E a gente vai voltar a ver isso nas quadráticas e mais lá para frente. Então, tá aqui minha cerquinha de sinais. Vamos voltar aqui pro amarelo para ver se... Acho que vai dar para ver aqui. Então, vou marcar aqui o que eu quero. Eu quero positivo. Positivo, então, daqui não pode o 2. Aí, do meio, que não marquei ali, menos meio, para frente. Positivo. Como é difícil de ver, mas dá para ver que eu tô rabiscando aqui o preto, né? Deixa eu voltar para a cor que dá para enxergar. Para eu desenhar aqui o menos meio. Pronto. Então, vou fazer aqui de novo. Então, esse aqui é o conjunto solução da minha inequação quociente. Vou escrever aqui em cima que a solução, então, seria do menos infinito até o menos 2 aberto, unido com do menos meio aberto até o mais infinito. Ou, alternativamente, usando notação de intervalo, união se traduz como ou, na notação de conjunto, desculpa. Ok? Então, continuando. Agora, a gente tem um exemplo um pouquinho diferente. Qual que é a diferença? Antes eu tinha 0 aqui, agora eu não tenho 0. Tenho um número diferente de 0, nesse caso é 4. Aqui a gente tem que ter tem outra coisa que a gente tem muita vontade de fazer, né? Que é pegar esse denominador aqui e passar ele multiplicando. Só que tem um problema. A gente não sabe o sinal disso aqui. Porque aqui no lugar do x vem todo tipo de valor. Né? Por exemplo, o valor 3 pode vir aqui, daí isso vai ser 1. Ou pode vir o valor 1 aqui, daí isso vai ser menos 1. Então, dependendo do sinal, eu teria que virar ou não essa desigualdade. Como eu não sei, então eu não saio passando multiplicando, a não ser que eu divida em casos, esse é um outro caminho. Eu prefiro fazer o seguinte, levar essa situação para a situação do exemplo anterior. Então, isso aqui é equivalente a eu pegar tudo que tem aqui do meu lado direito e passar para o outro lado. Como o 4 está somando, então eu passo subtraindo. Subtrair o 4 eu posso fazer, né? Por que eu não... Deixa eu terminar aqui. Não virei o sinal. Que função eu estou aplicando dos dois lados quando eu passo daqui para cá? É como se eu estivesse aplicando a função que tira 4. Então, eu pego o que eu tinha, tirei 4. Pego o que eu tinha aqui, tirei 4 sobre isso. É uma função crescente, então não virei o sinal, beleza? Crescente por causa do 1 aqui, né? Então, somar ou subtrair coisa dos dois lados nunca vai me mexer no sinal. Agora, multiplicar e dividir vai mexer quando for negativo. Bom, agora eu tenho essa fração somada com essa fração. Ah, professor, não é somada, é subtraída. Mas a subtração nada mais é que somar com o oposto, né? E 4 é uma fração, sim, é a fração 4 sobre 1. Como que a gente soma frações que têm letrinhas, assim? Então, eu não sei, não tem muito como calcular o mínimo múltiplo comum, né? Até tem, mas não é da mesma forma que se fosse em números. Então, como que a gente costuma fazer? A gente multiplica os denominadores, então vai ficar x menos 2 vezes 1, isso vai ser meu novo denominador. E agora a gente faz aquela mesma ideia de sempre, né? Então, divide pelo de baixo, x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1, vezes x mais 1, x mais 1. X menos 2 dividido por 1, x menos 2, vezes menos 4, então, x vezes menos 4x, menos 2 vezes menos 4, mais 8. Isso tem que ser maior ou igual do que zero. Aqui eu fiz com essa ideia do mínimo. Claro que a gente também poderia pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por x menos 2. Lembrando que como a gente está fazendo conta com x menos 2, a gente já está considerando que x não é 2, porque eu não posso ter divisão por zero. Né? Então, não sendo zero isso, eu posso multiplicar em cima e embaixo de uma fração aqui sem problema.
Beleza, tenho agora aqui minha soma de frações, deixa eu dar uma ajeitada. Então, x menos 4x, menos 3x. 1 mais 8, 9. Mais 9. E embaixo, x menos 2. Isso tem que ser maior ou igual do que zero. Então, vendo então que a gente caiu numa situação do exemplo anterior, que eu estou estudando o sinal. Quando eu comparo com o zero, eu estou estudando o sinal. Tá? Então, sempre a gente tem que fazer isso, jogar tudo para um lado para poder comparar com o zero. Então, aqui deixa eu fazer o menos 3x mais 9, vou fazer a retinha dele, vou fazer a retinha do x menos 2 e vou fazer a retinha do chamada estrelinha, que é o meu resultado. Bom, o menos 3x mais 9 vai se anular no 3. E aqui embaixo vai se anular no 2. Então, eu vou marcar meu 3 mais para cá. Eu vou marcar o meu 3 fechado, porque pode ser 3, né? Pode ser 0. Tá em cima, no numerador. Então, pode ser o 3, sim. E o 2, vou marcar mais para cá, não pode ser o 2, porque ele está no denominador, independente do que vem aqui. Essa função é decrescente, menos 3x mais 9. Decrescente. Então, vem dos positivos e vai para os negativos. Essa é crescente, então vem dos negativos e vai para os positivos. Marco os meus pontos-chave e mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Então, o que eu queria? Eu queria positivo, maior ou igual do que zero. Então, positivo eu tenho aqui, então não pode o 2. Aqui dentro que tem o maisinho, pode ser o 3. Então, essa é a minha solução. Então, solução é o intervalo aberto no 2 e fechado no 3. Lembrando que tem infinitos pontos aqui dentro, né? Tem todos os racionais, os irracionais. Alternativamente, vou escrever esse agora porque deu um intervalo fechado ali, bonitinho, limitado, né? Então, x pertence aos reais, então tais que 2 é menor que x é menor ou igual do que 3. Esse intervalo não é fechado, né? Ele é fechado de um lado, ele é aberto do outro. Então, ele é semi-fechado ou semi-aberto. Mas ele é limitado, né? Então, a gente consegue representar o x preso entre dois valores aqui. Ok? Então, não quero ver ninguém passando multiplicando aqui, porque aí vai dar uma salada. Vocês vão ver que o resultado não vai ser o mesmo. Bom, então, para terminar, eu não vou fazer essa conta aqui, eu vou deixar ela como desafio para vocês e quero discutir a resposta na sexta-feira. Lembrando, então, dica, a ideia é passar o que está desse lado para lá e comparar com o zero, tá? Não se confundam nas contas. Então, não vou dar mais spoiler dessa parte aqui. E era isso que eu queria comentar hoje. Então, vocês viram que é muita conta, né? Não tem lá muita teoria, muito conceito novo. Na verdade, é vocês lembrarem das contas que vocês já aprenderam a fazer no fundamental e treinar, tá? Então, essa parte não tem muitos exercícios, tem só 2 no Balestre, então eu sugiro que vocês façam alguns do IESE, que tem um pouquinho mais de exercício, mas é menos do que nas aulas anteriores. Então, dediquem algum tempo fazendo alguns exercícios, beleza? E sexta-feira, então, deixa eu botar aqui para meu rosto maior. Sexta-feira vocês levam as dúvidas, a gente discute em cima dos exercícios que vocês não conseguiram fazer, enfim, tiveram dúvida, acharam interessante. Entre na UFPR Virtual, façam as tarefas e é isso por hoje. Nos vemos na sexta. Até lá!